salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Vou fazer uma pergunta aqui que vamos ver como é que vai sair isso. Quem divide uma parte em duas partes, quantas partes ficam, Porfírio? A resposta certa é 3 partes. Mas não dividiu em duas? Sim, e a parte que não dividiu faz 3. Explicou. Está explicado? O que acontece para a construção deste mundo em que vivemos, de natureza elétrica e magnética, é que foi dividida uma parte da planície em 2 energias. Mas a parte que não dividiu continua, que é o primeiro mundo, a energia racional. Então, todo o contexto do nosso segundo mundo é um contexto baseado em 3 partes. Gênese. A gênese de tudo são 3 partes. Por isso, neste mundo, tudo é composto de 3 partes. Abriu-se a Trindade ao dividir uma parte em 2. Esse é o segredo, se aqui podemos dizer, ou a lógica, melhor. Não é mais segredo, né? Mas eu sempre responderia, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas, ao iniciar o vídeo, respondeu que se dividiu uma parte em 2, são Só 2. Tem 2. Só dividiu em 2, tem 2. E o pensamento fica nisso. Mas o pensamento não percebe que quando a pergunta é feita, não é pegadinha, não. Quando a pergunta é feita, ele dividiu uma parte. Ele não dividiu o todo. O mundo racional, ou a planície racional, o objeto que foi dividido, ele não foi dividido todo. Dividiu apenas uma parte. E a parte que dividiu, nos diz o racional superior, é muito pequenininha em relação à parte que não dividiu. Daí a insignificância do mundo em que nós vivemos, que por estar dividido em 2 energias, que são os 2 princípios, Adão e Eva, justifica isso, foram uma preparação para chegarmos a esta conclusão de que este mundo sempre foi dividido e, por ser dividido, ele é um segundo mundo. E a lógica perfeita diz que se existe o filho, tem que existir o pai. O filho divide em 2. O pai não. O pai não divide em 2. Então, este é o verdadeiro segredo da Santíssima Trindade que nos preparou para chegarmos a esta conclusão do terceiro milênio. Extrema necessidade de ser assim, porque se dividiu em 2, tem a outra parte, faz 3. Então, tudo neste mundo passa a girar ao redor do 3, mas o absoluto não divide. Deus não é trindade. Deus é puro, limpo e perfeito, mas único, absoluto. Ele não divide. Por isso ele diz, define racional como sendo racional não divide, racional é uma coisa só. O que nós dividimos, nós, habitantes do mundo racional, que aqui estamos divididos entre 2 sexos, 2 energias, 2 males, o bem e o mal, divididos entre tudo. Daí a necessidade da escolha. Nós é que fizemos essa divisão do absoluto. Saímos do absoluto por conta própria. O pai não divide. Quem dividiu foram os filhos e uma parte pequena. Os que perceberam esta divisão a tempo se seguraram, vamos dizer assim. Não progrediram nessa divisão daquele corpo puro, limpo e perfeito, que hoje nós identificamos como sendo a natureza. A planície racional é o resumo, é o conjunto da natureza em diferentes níveis, né? Então, aqueles primeiros que perceberam que a divisão já perceberam as consequências e não quiseram continuar, paralisaram esse progresso e formaram um cosmo mediador para o cósmico que iria se formar abaixo. Ou seja, os habitantes do astral superior paralisaram o progresso e ficaram em cima. Os que continuaram dividindo formaram, então, o conjunto elétrico e magnético, que é o astral inferior. Some-se a essas 2 partes, do astral superior ao astral inferior, que já é uma divisão daquilo que vinha sendo dividido, mas essa divisão é do raciocínio em transformação. O raciocínio não divide, mas o arbítrio daqueles que progrediram na divisão. Então, os que paralisaram-se, peraí, não vamos mais dividir. Ficaram ligados
ao primeiro mundo, onde nada se divide. Perceberam? O astral superior. E o astral inferior, que é a parte dos materializados, divididos num conjunto eletromagnético, macho e fêmea. Então ficou um cosmo mediador para poder fazer retornar o cosmo inferior que estava se dividindo. Se a planície, no caso aí então, se a planície tivesse sido dividida entre elétrico e magnético, eles seriam independentes. Toda a planície, você quer dizer? Conforme foi citado. Se dividisse toda a planície, deixaria de ser racional. Sim, mas se houve divisão, e surgido nessa divisão, conforme colocado, elétrico e magnético, eles seriam independentes um do outro, mas não são. Eles estão num conjunto até de campos, inclusive. Mas seriam independentes por que seriam independentes? Não entendia. Por ter sido dividido. Então, e se, por exemplo, fosse desdobrada? Aí as partes estariam conectadas no todo. Essa visão, elas estão conectadas. É só para... Perfeitamente. Não no sentido essa de... divisão... Não no sentido de querer anular a outra parte. Eu sei. Mas no sentido de quê? Mas me dá a munição daquilo que a gente quer e percebe e quer esclarecer, que é sempre o duplo sentido das palavras que aqui falamos. Porque o segundo mundo, tudo tem duplo sentido. Perfeito. Porque desdobra. Ou desdobra, ou divide, aí vem os sentidos. Por isso é que há uma multiplicidade de sentidos que as pessoas não se compreendem. Porque o pensamento e a imaginação são emanentes dessas duas partes, que é a água e a terra, que a planície se divide em dois princípios, a água e a terra, Adão e Eva, né, como queiram entender, pensamento e imaginação, eles nascem dessas duas partes. E por estarem divididos, mas conectados, agora falando a coisa melhor, porque é o conjunto eletromagnético quer dizer isso. Então a divisão não é de separação, a divisão é polarização. É verdade. São um assunto bem interessante, difícil de se entender, pois estamos materializados. Quando formos energias, aí sim é mais fácil entender, porque se está num campo energético. Como materializado, temos certa dificuldade. Então, o importante saber é que a solução da vida está no desenvolvimento do raciocínio, por o raciocínio ser do mundo de origem, da vida. Então, essa parte que desceu, a planície racional, que desceu, ela desceu pelo uso do livre-arbítrio, se transformou em duas energias, elétrica e magnética. Mas, na verdade, ela é uma energia só. Elas trabalham em conjunto. Quando um age com o consentimento do outro. Então, não é uma energia duas, não são duas energias, é uma. Me permita só um instantinho de volta. Cientificamente, o campo elétrico e magnético, um gera o outro. Então, a propagação da luz elétrica e magnética tem os dois campos associados, exatamente cientificamente falando o que você está falando. Por gentileza, desculpe. Perfeitamente. Isso até a ciência prova. Agora vamos ver na prática o que é uma energia só. O que significa uma energia só se um é elétrico e outro é magnética? Porque, de acordo com sua ação, tem a reação. Se você faz algo bom, você recebe o bem, está dentro da mesma energia positiva. Se você faz o mal, você recebe o mal. É a cobrança, a mesma energia que está cobrando. Então, é ação e reação. São duas energias porque elas estão juntas, fazendo que uma complemente a outra. Senão seria um para a esquerda e outro para a direita e nunca se uniriam, nunca estavam juntos. Não, e está junto, o campo elétrico e magnético está junto. Eles são separados, mas andam juntos. Como um campo de uma máquina elétrica e magnética. A parte magnética por fora e elétrica por dentro. Ou o inverso, depende da máquina. Né? O induzido
Entendeu? O induzido, o que é o induzido? É um campo elétrico e magnético. Não é uma peça só. São duas peças. O induzido são duas peças. Não são duas peças, é uma peça só. Uma peça só para fazer um funcionamento só. Então o ser humano é elétrico e magnético, comandado por duas energias, mas é uma peça só. De acordo com a ação, existe a reação. É um conceito simples, prático. Não são energias separadas. É uma energia só, mas uma da direita, uma da esquerda, um elétrico, uma magnética, um bem ou mal. Mas os dois são juntos. Não são duas energias separadas. Não existe eu entro em acordo com uma e entro em acordo com outra, não. Você entra em acordo com as duas. Quando se está imunizado, está coberto pelas linhas gerais da natureza. Ele está de bem com tudo e com todos. Com o elétrico, com o magnético. Qualquer lugar que ele esteja, ele está em harmonia. O imunizado está em harmonia, está equilibrado. Está coberto pelas linhas gerais da natureza, não deve a ninguém estar em dia com tudo e com todos. Edivaldo, então, seria o caso de dizer, onde está o bem, está o mal? Onde está o bem, está o mal, no campo aqui deformado. Esse é o princípio do Hermes Trismegistus, quando ele começa a falar na polarização. Essa questão que a gente está falando aí, no 21 da réplica, o racional superior que diz antes de se degenerar, era uma formação sólida da composição da planície racional. Antes de se degenerar, era uma composição sólida da planície racional, aí veio se deformando, e aí o calor do foco de luz torrou aquela resina, empolou e depois acamou e formou o vácuo. Esse vácuo é o campo eletromagnético. Nas outras culturas, no indiano chama-se Akash. O chinês chama de Chi, o japonês Ki. Mas o vácuo é o espaço, é o campo eletromagnético. No chinês, a correspondência disso é o elemento astrológico madeira, que também tem uma tradução por chave. E na capa do livro está a chave. Todo mundo tem a sua senha, o seu segredo pessoal para alcançar a imunização racional, porque nós somos um aparelho eletromagnético de origem racional, nós somos esse campo biomagnético onde tem a parte racional para se conhecer as suas Dr. sete Carlos, partes. o próprio princípio o taoísmo, Isso. nós temos os dois princípios e temos terceiro ponto, né? São as três partes. Ali está dividido o bem e o mal, e tem o ponto central. Esse é o ponto X que a gente fica perplexo, que a gente veio parar aqui na matéria, na coisa densa. Mas a ciência, quando começaram as primeiras transmissões de rádio, eles precisaram uma teoria do campo eletromagnético que os espiritualistas já chamavam de éter aqui no Ocidente, que eu falei o paralelo lá oriental, aí campo eletromagnético, porque eles não tinham essa teoria. Então esse vácuo, essa perplexidade, aí o racional superior está nos alfabetizando. Isso é metafísica, isso é natural que tenhamos dificuldade de entender o que a gente não vê. Dr. Carlos, mas sente, né? Nas palavras do racional superior, quando a gente lê no texto do livro, ele diz assim: a lógica é da planície, a base é do mundo racional. O mundo racional é a base, e a planície racional é a lógica. E a lógica da planície é 3. Nessa lógica da pergunta inicial do nosso vídeo. Oswaldo, você não fez uma pergunta em vão. Quando se divide uma parte em duas, ficam 3 partes. O absoluto não se divide, mas uma parte do absoluto, pelo transbordamento natural do livre-arbítrio, que é uma razão superior do absoluto, dividiu. Mas, por ser racional, volta ao seu estado natural, e tudo isso que acontece no mundo, que foi construído na base do 3, depois dualmente, base do 3 na dualidade, e depois então vem a construção do 7, que é para fazer o retorno. Se vocês quiserem me permitirem, nós temos um vídeo que nós gravamos mais ou menos com esses 3 princípios universais, a mística do 7. Recomendo, se quiserem, voltar lá. Tá bom? Eu mesmo expliquei isso lá sobre a questão da dualidade, da trindade e a lei do retorno. E aqui
Deixo essa recomendação. Mas toda a lógica da planície, de tudo que acontece neste mundo, inclusive do livro Universo em Desencanto. Que é uma supercosmologia no sentido amplo e metafísico do termo. Então, esses são os palavrões técnicos, científicos. Quem está assistindo não precisa se preocupar, não. É no nível, né, dos eruditos. É muito simples e claro. O racional superior fala com base lógica, provas e comprovações e na linguagem do povo. Na sua obra está tudo bem simples e bem claro. Só falamos assim por causa da erudição da pergunta. Cultura racional, universo em desencanto. Então, você está esperando o que para conhecer cultura racional? Conheça logo Cultura Racional, livro do Universo em Desencanto. Espero que você tenha gostado desse programa. Se gostou, dá um like. Muito obrigado. Salve.